Certo? Pessoal, boa noite. O Evandro estava aqui dando um recado e falou exatamente sobre aquela passagem de Jesus: conhece a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é algo profundo, que vai acontecendo lenta e gradual. Por que lenta e gradual? Porque onde está escrita a lei de Deus? Alguém tem alguma ideia de onde está escrita a lei de Deus? Qual livro está escrita essa lei? Não está escrito em livro nenhum. Segundo a questão 621, ela está escrita na lei, a lei está escrita na nossa consciência. É a consciência nossa que faz compreender a lei. Tem como você compreender aquilo que você demandaria anos em um único dia? O que precisa? De mais dias, de mais sequência, certo? Então nós vamos aprendendo as coisas lenta e gradual. Na questão 132, quando Kardec pergunta qual a finalidade da encarnação, a resposta é: Deus a impõe uma imposição divina para levar o espírito à perfeição. Ele tem que expiar passado, cumprir o seu papel na obra da criação, viver as vicissitudes que a matéria lhe impõe, usar do fluido de cada mundo para a construção do corpo. Então são várias nuances no processo reencarnatório. O espírito que ainda não atingiu a perfeição, segundo a questão 66, o que ele precisa fazer? Submeter-se à prova de uma nova encarnação. Então esse é o processo. E qual a finalidade de reencarnar? Tem uma finalidade. Primeira finalidade de reencarnar no nosso planeta, qual seria? Expiação. A primeira é expiação. Nós vamos, através da expiação, passando pelas experiências necessárias de acordo com o nosso nível de compreensão, de entendimento. Então a gente precisa expiar o passado. Não adianta se arrepender somente. Precisa da expiação. Então a gente vem aqui para expiar o passado, ser provado, e a partir desse momento começar um processo de evolução. Nós vamos evoluindo às custas das nossas próprias experiências. E dentro desse processo, filho do instinto de preservação, que gerou o egoísmo, tem um outro sentimento que nos faz sofrer. E sofrer bastante. Alguém sabe qual é esse sentimento que nos faz sofrer bastante, tirando o egoísmo? O orgulho. Olha como nós somos craques, né? Nós somos peritos. Orgulho. Por que nós falamos orgulho? Porque é algo que todos nós sentimos, faz parte. Nós somos ainda seres orgulhosos. E agora a gente vai procurar entrar no tema da nossa palestra, que é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Esse é o tema da palestra. E para a gente comentar sobre isso, a gente vai voltar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, provavelmente está no versículo de 17 a 21. Todo mundo aqui faz prece? Quem aqui faz prece do Pai Nosso, levanta a mão. Não precisa ficar com vergonha, não. Bastante gente, não é? Faz a prece do Pai Nosso. Quando nós fazemos a prece do Pai Nosso, passando aquela primeira etapa, a gente vai para a parte do pedido, não é? E a maioria de nós aqui vai falar para Deus nos perdoar. Não vai pedir para perdoar? Perdão, você está pedindo perdão, não é? Mas tem uma sequência, isso não tem? Perdoai na mesma medida. Olha só, a gente esquece essa parte, não esquece? A gente só quer algo sem fazer aquilo que nos compete. Então Jesus vem aqui e diz para a gente o seguinte, porque antigamente, não muito distante do nosso tempo, as pessoas faziam oferendas.
Iam fazer as suas oferendas com o intuito de agradar. Olha como nós somos ignorantes. Desde que Deus precisa se agradar, né? Esse é o nosso conceito da divindade. A gente cria uma divindade que precisa agradar. Preciso agradar. Esse ser ele vai ficar irado. Se ele ficar irado, o que ele vai fazer? Vai ficar com raiva, vai me castigar, não é esse o contexto? Então era uma prática normal, um hábito normal entre os seres daquela época. E Jesus diz assim, olha só, antes de fazer a tua oferenda, antes, vá e reconcilia-te com teu irmão, enquanto estás a caminho com ele, enquanto estás a caminho com ele. Porque se você não se reconciliar com ele, ele pode te entregar ao juiz, e aí você vai ser condenado, e só vai sair dessa condenação quando você pagar o último centavo, o último ceitil. Quando a gente pega isso ao pé da letra, fica estranho, não fica? Porque parece que alguém vai nos dedurar. E esse juiz supremo vai nos julgar. E nós só vamos sair dessa condenação quando? Pagar a dívida, não é isso? Essa é a nossa leitura. Quem é o juiz? Vamos tentar fazer uma leitura mais ampla. Quem é o juiz? A sua consciência. Porque Deus não é juiz. Deus não julga, não condena, não maldiz, não se agrada, não se desagrada. Deus é Deus. Imutável. Quem está estudando com a gente de quinta-feira está percebendo que é complexo entender a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, né? Que é Deus e não o que é Deus. Por quê? Porque justamente é algo que ainda transcende o nosso nível de compreensão. Então, quem vai nos julgar? A nossa consciência. E você não vai sair de lá até pagar o último ceitil. O que é isso? É a expiação, é a colheita daquilo que você mesmo fez. Então, Jesus era conhecedor das leis, conhecedor do nosso eu, conhecedor do Pai, e diz para nós, olha só, reconcilia-te enquanto você está reencarnado, porque a reencarnação tem esse propósito. Expiação, provação. Depois ele vai contrário à lei de Moisés. Jesus era rebelde, não era rebelde? Era rebelde, porque ele foi contrário à lei mosaica. E o que a lei mosaica dizia? Vocês podem pegar o capítulo 5 de Mateus e ver lá, todo esse capítulo, tá? Ele vai estar dizendo isso entre o item 38, 40 e 40 alguma coisa. Ele vai relatando sobre tudo isso. Porque os judeus seguiam o olho por olho, dente por dente. Alguém aqui segue o olho por olho, dente por dente? Não. Tem certeza? Que bom, né? Só tem espírito puro aqui. Estou até me confundindo de tanta luz que vem. Olha só, está irradiando demais, né? Pra gente. Mas o olho por olho, dente por dente, nós não deveríamos praticar, não é assim? Mas a gente vai entender por que não. Então Jesus diz para nós assim, um novo mandamento vos dou, né? Amai os vossos inimigos. Pagai o mal com o bem. Porque se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, nós não vamos chegar nos mesmos lugares. Ele dá essa referência. Os gentios, que são de uma vida, faz isso. Então, que diferença você vai ter entre você e ele? E aí eu falei assim, todo mundo aqui pratica? Não, ninguém pratica, mas tem hora que você fica com raiva de alguém, não fica? Tem hora que você quer pegar alguém pelo pescoço? Então você quer praticar que lei? É a lei do amor? É simplesmente olho por olho, dente por dente. Olha como nós estamos um pouquinho distantes dessa realidade. E por que a gente quer praticar o olho por olho e dente por dente? É porque nós não somos bonzinhos, não. A gente pensa que é, né? Imaginamos que somos. Então, o orgulho faz o quê? Com que você queira devolver na mesma moeda. Isso é um processo
da mais pura ignorância. Então, a lei de amor deve prevalecer. O Kardec é uma inteligência fantástica, né? Porque ele vai esmiuçando ali o espírito da verdade, para ver se o espírito da verdade se contradiz, né? Mas não se contradiz, porque a verdade é a verdade. A verdade não vai mudar. Não adianta o fato de eu acreditar ou não acreditar, porque ela vai se estabelecer do mesmo jeito. Então não é uma questão de querer que ela mude, porque ela não vai mudar. A verdade é a verdade. E o Kardec, nessas suas colocações, ele vai lá e fala assim, mas Jesus, na questão 887, Jesus fala para amar o inimigo, mas dá para amar o inimigo? Como é que você vai ter pelo inimigo a mesma empatia que você tem por um amigo? Está querendo que a espiritualidade se contradiz aquilo que Jesus, né? Aí a espiritualidade, não, mas é isso mesmo. Só que não é o amor no sentido que a gente imagina, não é verdade? Porque nós não temos noção de amor. Então ele diz assim, é não pagar o mal com o mal, é fazer todo o bem, é estar aberto ao perdão, porque você não vai ter o mesmo laço, né, com alguém que você não confia, com alguém que te traiu. Então no nosso contexto, amar é isso, é não devolver o mal, já é desculpar, já é estar aberto à reconciliação. Isso não tem nada a ver com aquele amar de quem? De Jesus. Por que não? Porque não tem nada a ver com o amar de Jesus. Porque tem como você amar uma pessoa e odiar outra? Tem como? Tem gente que acha que tem, não é verdade? Como é que você pode ter sentimentos antagônicos em você mesmo? Dá? Não dá. Então nós não temos a noção do que é amor. Não temos noção. Vamos pegar o exemplo máximo que a gente pode tirar para nós. Quem é o exemplo máximo? É Jesus. A grande dificuldade é trazer Jesus, esse espírito superior, responsável pelo planeta Terra, para a realidade contrária àquilo que foi colocado de Jesus pelas religiões. Então a gente precisa trazer esse Jesus verdadeiro para cá. Então eu preciso desconstruir a ideia que eu tinha de Jesus e trazer esse verdadeiro para cá. Esse ser verdadeiro, em algum momento ele quis se vingar de alguém? Ele era a expressão do amor. Então ele amou a todos, inclusive Pilatos, inclusive os seus algozes, porque Jesus era a expressão do amor. Então ele somente amava. Então ele não tinha inimigos. Olha a diferença. Ele não tinha inimigos. Aqueles que eram seus inimigos o eram, mas não ele. Então Jesus era a expressão do amor. E ele dá isso para nós como um objetivo, como uma meta a ser alcançada. Porque a partir do momento que eu compreendo que o meu maior inimigo não está fora, está dentro, fica mais fácil de amar, não fica? Fica ou não fica? Porque eu extraio de mim e não fico focado naquilo que está fora. Porque se alguém me agride com palavras, com ações, eu vou querer o quê? Retribuir. E se eu não quiser retribuir? Tá bom. E se eu guardar? Estou guardando. Aquele rancor, aquela mágoa, né? Não tem ninguém que tem mágoa aqui não, né? Ninguém. Sabe aquela mágoa que aconteceu lá no século passado? Tem muita gente aqui de cabelo branco. Aconteceu lá no século passado e você continua guardando. Está te fazendo um bem danado, não está? Aquilo que você guarda? Ótimo. E às vezes está lá. Ah, mas foi o fulano que falou, o ciclano. Não converso com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe, com meu tio, com a minha avó, porque falou aquilo lá em 1960. E continua até hoje. Então você está fazendo mal para quem? Para você. Então o outro inimigo é mais difícil de eu amar. Mas e esse inimigo aqui? Não é mais fácil?
É ou não é? E por que você não ama? Por que você se violenta? E você se violenta sem saber. Por que você faz mal para você o tempo todo? E acha que não está fazendo. Então, teoricamente, seria mais fácil eu trabalhar aqui. Para depois, olha só, quando eu extirpar de mim o sentimento da revolta, da mágoa, do ódio, da irritação, aí eu consigo, a partir daí, criar um outro sentimento. E esse sentimento começa a ser algo que eu vou irradiar, doar, começa a brotar, fazer parte. Então aí não se torna tão difícil, não é verdade? Ou não? Se torna mais fácil. Então qual é o trabalho que eu preciso começar a executar? Ele não é um trabalho fora de mim, ele é um trabalho dentro. Eu preciso começar a fazer a chamada viagem interior, de volta. E para fazer a viagem interior e a viagem de volta, eu preciso atender uma questão fantástica, maravilhosa, que é o conhece-te a ti mesmo. Então eu preciso fazer um trabalho comigo, de autoconhecimento. Porque se eu não aprender, mais ou menos, porque o que acontece? Quando eu preciso reformar, é algo que já existe, certo? Eu preciso reformar algo que já existe. Então isso não procede muito. Por quê? Porque o espírito, ele é criado simples e ignorante. Então ele ainda não conquistou, ele ainda não adquiriu. E como é uma lei de evolução, uma lei de progresso, por que eu erro? Porque eu não sei. Então eu não preciso me reformar, eu preciso aprender. É só isso, eu preciso aprender. E eu só aprendo às custas de mim mesmo. É a experiência. Eu erro, sinto o gostinho do erro, vou de novo, até que eu comece a acertar. E por que eu demoro para acertar? Por que eu demoro? Teimosia. Quem falou teimosia? Teimosia. Porque o teimoso é o orgulhoso no extremo. Então ele nem reconhece que errou e não aceita que errou. Normalmente ele faz uma transferência. Ele transfere a responsabilidade para outrem, para alguém, para algo, para o sistema, para alguma coisa. E a responsabilidade nunca é, então ele não muda. Ele não muda, então ele demora para mudar. Porque todo orgulhoso não aceita que erra. Ou aceita? Você fica feliz quando erra? Não fica? Isso quando a gente sabe que erra, né? Não, mas quando você sabe que erra, tomou consciência, errei. Errei. Você ficou feliz? Por que não? Orgulho. Olha o orgulhoso aí. Como eu errei? Não é assim? Como olha, eu errei. Eu não podia ter errado. Não é isso? Aonde está escrito? Em algum lugar? Não, está escrito na sua cabeça. Que você não podia errar. E aí você maltrata quem? Você mesmo. Olha que legal. Continua se maltratando. E aí fala assim, não, mas eu amo. Não é uma coisa nenhuma. Você pensa que ama. Então o orgulho, ele é um empecilho para a humildade, para a felicidade. Então, Jesus, sabedor, diz para nós, reconcilia-te enquanto você está encarnado. Enquanto está encarnado. Porque antes de reencarnar, quem você acha que escolheu o gênero de provas que você ia viver? É você mesmo. Ah, mas eu escolhi uma coisa pesada assim? Tem certeza? Para e pensa. Para e pensa e reflete. O que você é? O que você é?
Espírito imortal vivendo uma experiência material. Sim ou não? Tem certeza? Então, chegou num ponto, eu já tenho certeza. Né? Se você já tem certeza, você já encara as coisas de uma forma diferente. Então vamos pegar por esse prisma. Sou um espírito imortal vivendo uma experiência material. Qual das duas vidas é mais importante? Tem certeza? Tem certeza? Com certeza é a espiritual, porque é a única vida. Essa aqui não é vida, e a gente acha que é vida. Isso aqui é uma existência. É como se eu fosse um ator vivendo um personagem. Quem é mais importante, o ator ou o personagem? O ator. Qual é o motivo do sofrimento? Eu confundo o personagem com o ator. Confundo a peça com a vida real. Aí eu sofro. Então, dentro desse propósito, é mais importante a vida? Qual é a mais longa? É espiritual. Então, eu preciso começar a valorizar quem? Eu, espírito. Quando eu começo a valorizar eu, espírito, lá no mundo espiritual, eu vou escolher aquela prova que vai me dar condições de voltar para casa melhor. Melhor. Mas aqui a gente fica no mundinho da preguiça e não quer nada difícil, não é verdade? Como eu fui escolher isso para mim? E aí reclama. Mas quem escolheu? Você. Se você fosse fazer uma reclamação, as empresas têm o saque lá, não é? Para você reclamar. A ouvidoria. Reclama para a ouvidoria divina. Eu não gostei da prova que eu escolhi. Aí quando você chegar no mundo espiritual, você vai reclamar para você mesmo. Fala, nossa, olha como eu era. Peguei aqui e fiquei reclamando. Reclamando de quem? De mim. Reclamei de mim para mim. Tem sentido? Não, é verdade. É verdade. É a mais pura verdade. E a gente só vai tomar consciência disso quando? Mas não é melhor tomar consciência agora? Olha que legal que a Casa Espírita está fazendo com a gente. Olha que bom que a doutrina espírita veio ao mundo para mostrar para a gente a importância desse momento, onde você pode oferecer o seu melhor, sem se cobrar por nenhum resultado. Sem se cobrar por nenhum resultado, mas só aprender com a experiência. Queimei o feijão, só tinha aquele feijão. Vai adiantar reclamar que o feijão queimou? Não vai. Vai brigar com você porque o feijão queimou? O que você vai fazer? Ou não vai comer feijão, né? Ou vai ter que comprar outro feijão, e se cozinhar de novo não vai reclamar, vai prestar mais atenção. Pronto. Olha que coisa fácil. Não é assim? Mas, como o orgulho fica lá, como eu fui queimar o feijão? A culpa foi do gás. Não é que eu aumentei o fogo e não percebi, não é assim? Aí você vai culpar alguém. Mas não é culpar. Não precisa culpar. Só assuma a responsabilidade. Não tem problema nenhum. Eu usei um exemplo bobo, mas transporte isso para tudo na sua vida. Para tudo. Aí a gente vai perceber como nós somos o nosso próprio inimigo. Nós somos o nosso próprio inimigo. E a gente acha que o nosso inimigo é sempre algo externo, nem alguém, né? Algo externo. Não vamos mais criar inimizade com a gente. Não crie mais inimizade com você. Seja bom com você. Caridoso com você. Benevolente com você. Indulgente com você. Ah, mas tem gente que fala assim, mas isso não é egoísmo? Não é assim mesmo? Eu não tenho que aprender a amar o outro? Eu não tenho que fazer o bem para o outro? Não é isso que a gente carrega na mente? Condicionamento. Descondiciona. Jesus, modelo e guia da humanidade, disse assim, pegue a sua cruzinha aí, ó, cruzinha, bem pequenininha, hein? E vem e pare de reclamar. Não queira pegar a cruz de ninguém. Nesse capítulo de Mateus, ele fala assim para os discípulos, para os apóstolos, que eles, como todos nós, você é a luz do mundo.
Vós sois o sal da terra. Olha que maravilha! Então, comece a fazer essa luz brilhar. Comece a fazer, comece a cuidar de você. Não dê poder a nada e nem ninguém de te fazer mal. Porque a partir do momento que eu faço esse trabalho comigo, é automático esse trabalho se manifestar no próximo. Porque eu não aceito mais o presente de ninguém, só se for bom. Né? Se for bom, eu aceito. Mas a gente pega o lixinho dos outros, não pega? E nós temos uma mania de lixeiro, não temos? De coletor. E não guarda, você guarda. Você guarda. E aí você está fazendo mal para quem? Para você mesmo. E o pior é que você guarda tão bem, que depois até que esquece que guardou, não é verdade? Aí você esquece que guardou. Aí de vez em quando, quando você guarda o lixo, o que acontece quando você passa perto? Sente um cheirinho desagradável, não sente? O cheirinho, ele é o quê? O sintoma, ele é o efeito, mas não é a causa. O que é a causa? O lixinho guardado. Então, quando você guarda mágoa, você está guardando o quê? Lixinho. E de vez em quando você vai sentir o cheirinho. O que é o cheirinho? É a tristeza, é a revolta, é a dor no corpo, é a doença. Aí não sabe nem porque ficou doente. Mas aonde está a causa? Lá. Então, reconcilia-te. Com quem? Com você. O lixo é para ser reciclado. Não é para ser reciclado? O lixo que vem é para ser reciclado. Então vamos lá. O Douglas hoje não está num bom dia. Não está num bom dia. E aí a Tati fala, Douglas, bom dia, meu querido. E o Douglas responde para ela assim, só se for o seu, né? Porque o meu tá uma porcaria. E a Tati chora e lamenta porque o Douglas falou assim com ela. Ela está fazendo mal para quem? Para ela mesma. E o Douglas está fazendo mal para quem? Mas a Tati aceitou o que do Douglas? O lixinho dele. Se ela neutralizasse esse lixo, ou esse lixo ela reciclasse, né? Não seria bom? Ela está se reconciliando com quem? Com ela mesma. E está ajudando ele. Sério, está ajudando. Sabe por quê? Porque não colocou lenha na fogueira. Não alimentou. Não é assim? Não tinha acreditado antigo, 2 bicudos não se beijam? Dá? Não dá. Por que não dá? Porque é 2 bicudos. Então olha como a gente pode ir neutralizando a ação nefasta que nos faz infeliz. Como? Com a sua própria mudança. Não se sinta superior a e não se sinta inferior a ninguém. Nada. Aquela pessoa naquele momento, muito provavelmente, está vivendo dores que eu desconheço. Então ela é digna de misericórdia. É melhor eu fazer uma prece para ela, neutralizar, passar coisa positiva. Mas para isso eu tenho que estar bem com quem? Eu tenho que estar bem comigo. Olha só, então o trabalho todo, ele é voltado para quem? Para você mesmo, e não para o próximo. E não para o próximo. Com isso, eu vou desenvolvendo, lenta e gradual, em mim mesmo bons pensamentos, bons sentimentos, não vou criando mais inimizade, inimigos, não é assim? Por quê? Porque semelhante atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante. E aqueles espíritos que eu fiz mal, entre aspas, porque ninguém faz mal para ninguém, né? Mas que eu fui um gerador de um desconforto, de um desequilíbrio, de algo que não me perdoaram, ou a gente pensa que isso não acontece? E estão aonde? Por aí, em algum lugar. Eles vão conseguir me afetar? Não. Porque eu mudei a minha frequência, a minha vibração. E oro por aqueles que me perseguem, olha só.
oro por aqueles que me perseguem. Dá para fazer isso? Dá ou não dá? Mas para fazer isso eu preciso também com quem? Comigo mesmo. Porque a hora que esse irmão vem me ofender, eu não aceito o quê? A ofensa, não aceito. Por que eu não aceito? Porque é dele, não é minha. E eu tenho a condição de pedir perdão. Me perdoe. Porque aquilo que eu causei para você, naquele momento eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. E se ele não perdoou? Não é mais comigo, é ele com a lei divina. Então eu vou neutralizar qualquer ação negativa com uma ação positiva. Olha só, neutralizei o mal. Paguei o mal com o bem. Mas para isso, eu preciso estar bem. Com quem? Comigo. Nós temos uma lição enorme a ser desenvolvida, não temos? Porque é a lição fundamental da nossa reencarnação. Olha só, o espírito que ainda não evoluiu, o que ele precisa fazer? Submeter-se à prova de uma nova reencarnação. Então, quando a gente acorda de manhã, que é uma nova oportunidade oferecida para nós, qual é a lógica? Agradeça. Mas não agradeça da boca para fora. Agradeça do coração, do sentimento. E peça ao Criador que você tenha discernimento suficiente para separar as coisas boas das que não são tão boas naquele momento que você não compreende, mas que todas são boas. Que todas têm um foco de educação. E a partir daí eu começo a enxergar o dia de uma forma diferente, como uma oportunidade maravilhosa de aprender a me autoconhecer. Olha só, me autoconhecer, percebendo as nuances do dia, que se eu não enxergar de forma correta, vão me fazer carregar o quê? Veneno. Nutrir veneno. Não, é o contrário. Eu vou enxergar aquilo como algo positivo, produtivo, que me faz passar pela prova necessária, pela expiação necessária, para que eu possa ir lapidando a quem? A mim mesmo. E como é que a gente aprende? É só vivendo a experiência. Só vivendo a experiência. E a lei é lei de progresso. É lei de progresso. Nós reencarnamos, todos nós, para progredir. Para progredir. Então Jesus não disse nada impossível. Absolutamente nada. O que ele disse era algo natural, dentro do processo de evolução, de aprendizado, de entendimento. Você consegue fazer uma prece quando você não está bem? Não dá, não é verdade? Você nem consegue concentração. Por que você não consegue? Porque a mente perturbada, conturbada, não te deixa sentir nada de positivo. Olha só, e quem é o responsável por isso? Você mesmo. É a gente que se permite entrar nessa frequência negativa, porque Jesus recomendou. Vigiai e orai sem cessar, para não cair, em tentação. Quem se permite cair na tentação? Nós, pela nossa própria fraqueza. Então fique vigilante naquilo que você pensa, naquilo que você sente, para que a execução possa ser de forma diferente. Nós só sofremos porque a gente se afastou da lei divina, faz parte. Porque o espírito é criado simples e ignorante. E não passa pela fieira do mal, ele passa pela fieira da ignorância, porque o mal, de uma certa forma, não existe. Todo o mal está no caminho do bem, porque é fruto das nossas escolhas equivocadas. Então nós podemos construir um caminho melhor para a gente, que é o caminho do alto amor. Alto amor é seu, faz parte de você. Então construa em você esse sentimento. Sem pressa. Sem pressa. Porque espírita acha que vai conseguir evoluir
tudo nessa encarnação, né? E fica se cobrando quando erra. Fica ou não fica? Ah, mas eu sabia, por que eu fiz? Não é assim? Eu sabia coisa nenhuma. Pensa que sabe. Se soubesse, não errava. Se soubesse, não errava. Então errou porque não sabe. Aproveita a oportunidade, agradece. E começa tudo de novo, prestando mais atenção. A gente só escorrega em pedra pequena, porque a grande você enxerga, não é verdade? A pedra grande você enxerga e você desvia. A gente escorrega na pedra pequena. Por que escorrega na pedra pequena? Porque não presta atenção. Então comece a prestar atenção. E a pedra pequena são esses pequenos equívocos de sentimento que nós trazemos. Você vai nutrindo gradativamente um sentimento equivocado, até que ele se torna em algo brutal. E aí vira doença. A doença, ela é um sentido de fazer com que o espírito desperte. Desperte porque algo está errado. E a partir daí começa o processo de correção. Então, se é para amar o inimigo, eu tenho que amar a doença. Então, se você estiver gripado, agradece. Quem disse isso? Eu? Não, quem disse? Jesus. Não é assim? Aquilo que você coloca como inimigo, você tem que fazer o quê? Amar, não é verdade? Olha só, criei um ponto de interrogação agora. Foi ou não foi? Não criou um ponto de interrogação? Pegue o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, leia Pagar o Mal com o Bem, e lá o Espírito vai relatar para você agradecer todo o mal que vem para você. Todo o mal que vem para você, porque no fundo não é mal. Ele vai te gerar um benefício. Vai te gerar um benefício. Para quem? Para o corpo? Não. Para você, espírito imortal, que vai voltar à pátria espiritual mais iluminado, mais radiante, melhor do que quando você veio. Vamos tentar fazer aqui, recapitular algumas coisas que a gente deve amar? Vamos lá, não? Fala aí alguma coisa que deve amar. Hã? O que foi? Não entendi. A sogra não. A sogra você deve amar mais ainda. Mais ainda, porque se não fosse a sogra, você não estaria com o ser. Então a sogra tira fora. A sogra é ao concurso, não precisa. Deixa a sogra de lado, que graças a Deus tem a sogra, né? Mas vamos falar outra coisa que você deve amar. A dor. Não, mas o inimigo é você. Então, tudo que te acontece, nossa, dei uma topada no dedão. Agradece. Verdade, agradece. Por quê? Porque você vai prestar mais atenção. Não é verdade? Agradece. De vez em falar assim, como eu sou burro, imbecil. Não, agradece. Por quê? No próximo dia, você vai levantar e vai prestar atenção. Você vai ficar mais atento. Agradece. Porque você está treinando desapego. Agradece. Aí você não vai sentir mais dor de cotovelo, porque você vai prestar atenção de novo e não vai bater mais o cotovelo. Tudo é gratidão. Mas nós não entendemos assim, não é verdade? Camarada te deu um calote. Primeiro que se ele te deu um calote, você devia para ele na encarnação anterior. Né? Não existe acaso. Não existe acaso. Se você não devia para ele, você devia para alguém. Então ele só foi o intermediário ali, o responsável. Agradece. Agradece, agradece. Porque quando você estiver no mundo espiritual, você vai falar, graças a Deus que eu paguei esse cara. Tudo bem que ele me usou de forma irregular, mas paguei. A minha consciência está tranquila. E Jesus disse tudo isso para nós.
É necessário que haja o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então a nossa compreensão de mundo espiritual, de realidade, ela é muito pífia, pequena. Porque a gente valoriza somente o quê? O físico, o corpo, aquilo que vai passar. Então tudo é para você dar graças. Dai graça. Comprei o carro zerinho dos meus sonhos. E um camarada feliz fez um belo de um risco. De fora a fora. Poxa, que felicidade. Não é verdade? Que felicidade. Fez eu não deixar mais o carro na rua. Entendeu? Não valorizar mais isso. Não é assim? Não é para querer pegar o cara. Entendeu? Porque aí você não está amando o seu e ele está te ensinando algo. Está te ensinando algo. Vamos pegar a seguinte situação. O tempo está passando, já devia encerrar a palestra, já passou 45 minutos, mas vamos dar um tempinho rápido aí. Vamos pegar a seguinte situação. Seguinte, você comprou esse carro maravilhoso. Tudo bem que você financiou em 60 pagamentos, não tem problema, você comprou. Comprou, tirou da loja, desencarnou. Olha que legal. Você desencarnou naquela, é tanta emoção, né, que o coração não aguentou. Desencarnou. Não, mas você desencarnou. Aí você não vai nem para o enterro, você vai querer ficar no carro. Percebe? Você não se desprendeu da coisa. Então tudo na vida é aprendizado para você se desprender enquanto você está onde? Aqui. Então agradeça tudo. Exatamente tudo. Se você estiver andando na praça e pisar numa casca de banana e cair, agradeça. Não vá xingar quem jogou a casca, porque a desatenção é tua. Foi você que não prestou atenção na casca. E se você tivesse pego a casca e jogado no lixo? Não tinha caído. Percebeu? É tudo você. É você com você. Olha que legal. Então você para de reclamar, para de lamentar e agradece. A partir daí o universo conspira a vosso favor. E aí nós vamos para a questão 920 do Livro dos Espíritos. O homem ou o ser pode ser feliz plenamente no planeta Terra? Resposta não. Por que não? Porque a felicidade plena é só para os espíritos que já chegaram nesse patamar. Mas, olha que maravilha o mas cabe a ele ser feliz o quanto comporta a sua existência terrena. Então nós podemos ser felizes quando? O máximo. Agora, quando? Quando você se reconciliar com você, se aceitar do jeitinho que você é, para a partir daí você começar a sua melhora, o seu processo de evolução, o seu desenvolvimento de amor. Aí você vai amar a Deus, ao próximo e a ti mesmo e será feliz plenamente. E pela atenção, obrigado.